Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. O nosso autor de hoje é o Anthony Zabilini, ele já está aguardando para conversar com a gente, mas antes vou colocar aqui em destaque a capa do livro dele para que vocês acompanhem junto conosco, que é Educação do Século XXI e Além. Aprendizagem por ecopautas, circuito recursivo, prospectos acadêmicos. Quase me embolei, mas deu certo. Primeiramente, Anthony, seja muito bem-vindo. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cida? Tudo ótimo. E aos telespectadores aí que estão nos acompanhando nesse momento, um grande Per- abraço. Perfeito, Anthony. Então, para a gente começar, eu gostaria que tu se apresentasse, falasse um pouquinho quem é o Anthony, o que é que ele faz da vida, para que o pessoal que nos acompanha possa te conhecer melhor. Bom, eu sou Antônio Costa Zablin, eu sou escritor, sou poeta, sou professor da rede pública de ensino no estado de Roraima. E como escritor, no campo da literatura, né, eu transito aí entre o romance, contos, lendas e poesias. Né? E já no campo científico, na produção de artigos, né, artigos teóricos, reflexivos, propositivos, empíricos e assim fundamentados, né, em investigações realizadas em contextos educacionais concretos, né, e também na proposição de teorias educacionais com o propósito, né, de, de trazer, né, inovações e também de refletir, né, acerca dessas questões da educação tradicional, propondo também reinvenção, né, dos processos de ensinar e aprender. Perfeito, Anthony. Como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra? Bom, quando eu resolvi publicar, né, a minha tese de doutorado, eu fiz aí uma busca na internet, fazendo uma pesquisa mesmo bem, bem criteriosa, e foi quando eu buscava, né, uma editora, né, que estivesse alinhada com uma perspectiva, né, mais assim teórico-científica na área de educação. E aí foi quando eu encontrei Diálogo Freiriano e simpatizei, né, com as propostas editoriais, né, da editora, e estabeleci contatos e aí pronto, né? Fomos para a publicação do livro dessa tese, né, de doutorado, né? Educação e Perfeito, Conflito. perfeito. Coloquei novamente aqui em destaque a capa do livro do Anthony, que é Educação do Século XXI e Além, Aprendizagem por Ecopautas. E aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que se você tem interesse, então, na obra do Anthony, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Aproveito para pedir desculpas para você pela voz meio estranha, pelas tosses, volta e meia. Muda o tempo aqui no Rio Grande do Sul, a gente começa a se atacar de todas as ites. Então, já peço perdão também para você que nos assiste, até mesmo para o nosso autor, por conta dessas pequenas pausas, às vezes por uma voz estranha, uma voz rouca, uma rinite, um espio, mas tudo certo. Antony, seguindo com o nosso bate-papo, agora vamos falar de fato sobre esse livro. Eu queria que tu desse falasse um pouco sobre o teu processo de pesquisa, teu processo de escrita e que também tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dessa tua obra. Sabe, Cid, eu estava aqui confundindo, né, o livro, né, Educação do Século XXI e Além, com o Complexidade e Educação, né, que também é uma segunda obra, né, que estamos trabalhando também pela editora Diálogo Freiriano. Então, eles são um tema bem parecido, né, Educação do Século XXI e Complexidade e Educação. Bom, esses são estudos, né, eu tive, assim, Cida, uma questão na minha educação mesmo, né, desde a infância,
que eu comecei os estudos ali com uns 7, 8 anos. Na minha época não era proibido, né, ir para a escola, os pais colocavam mesmo, não tinha essa proibição que nós temos hoje, né, das leis que nós temos hoje, né, que exige, né, que as crianças estejam na escola. Na minha época não tinha isso, né. Então eu fui uma das pessoas que eu sofri muito nessa modalidade de ensino, né, que é a tradicional, que até hoje nós temos aí. Eu fui um período assim que eu apanhei na escola, né, fiquei de castigos, de joelhos, né, enfim, palmatórias, né, reguadas, tudo isso eu fui submetido, né, a carapuçazinha, né, de burro, aquela coisa toda. Eu sofri muito nessa educação. Hoje não se pode fazer mais isso, né? Hoje é proibido. E eu tinha um sonho, um grande sonho, quando criança, né, de ser professor. E eu prometi assim para mim mesmo, disse, eu vou ser o professor, vou ser melhor do que todos os meus professores, vou fazer tudo diferente, né? E eu tinha uma criança muito cheia de sonhos, né? Cheia de sonhos, eu tinha vários sonhos. Só que assim, nós temos uma educação, não só do meu período, né? Mas agora mesmo, né, no nosso período contemporâneo, mais contemporâneo, a educação ela não investe, né, nos talentos, nas potencialidades. Ela está focada nos aspectos cognitivos e pronto, né, nessa dimensão. E aí aos 18 anos, eu me tornei, né, eu fui estudando e comecei a fazer cursos, né, de formação de professor, me formei professor e comecei muito cedo mesmo. Eu já tenho 32 anos de educação. E quando eu cheguei na escola para dar aula, com aquele todo ânimo, né, fazer diferente, mas eu fui impedido muitas vezes, né, de fazer essa diferença. Né? Eu tinha que fazer aquilo que todos faziam, né, e aquilo me deixou muito, muito desanimado. E eu disse: eu vou estudar, eu vou buscar uma forma, né, de me qualificar, de me profissionalizar, de ganhar voz, de ter autoridade para poder falar. Aí eu fiz o mestrado, né, passei muitos anos sem estudar, fiz mestrado, fui para o doutorado, fui para o pós-doutorado, mas mesmo com tudo isso, eu ainda não sou ouvido, né, ainda. Né? Então, mas eu estou com um conjunto de proposições, de inovações, e aí o livro Educação do século XXI e além, ele não é todo inovação, né? Porque eu tive que cumprir ali com as exigências, né, do currículo da universidade. Mas tem um capítulo lá que eu trago já ali uma semente de inovações, né? Que é eu desenvolvendo lá uma abordagem pedagógica chamada aprendizagem por ecopautas, que aí tem o título, está no título do livro, né? E um circuito de aprendizagem chamado circuito recursivo prospectos acadêmicos. Ele é um circuito com 10 sessões de aprendizagem, então é uma aprendizagem circuitável, né, saindo da modalidade que nós temos ali do enfileiramento dos alunos em sala de aula, e a criança passa ali mais de 20 anos sentados naquelas cadeiras, naquele enfileiramento, sem poder falar, sem poder expressar suas ideias, e quando pode expressar é muito limitado, enfim. Então, essa é uma semente que está sendo plantada aí, inicial, né, nesse livro, na educação do século XXI e além. A partir daí, eu parti para o aprofundamento dessa pesquisa e fui já no pós-doutorado, né? Tem um aprofundamento, né, dessa pesquisa, desse livro. Porque o que eu concluí, Cida? Eu concluí que só uma abordagem pedagógica, sabe, não ia fazer diferença nenhuma, porque nós temos tantas abordagens pedagógicas ativas, sabe, há décadas, há mais de 30, 40 anos aí. Por exemplo, John Dewey, ele, eu creio que deva ter 80, quase 90 anos, que ele publicou o livro lá, né, Educação e Experiência, baseado em experiências. E até hoje, nós não trabalhamos, nós não temos uma educação baseada em experiência. Ninguém experiencia nada, sabe? Os alunos estão ali naquela condição, como dizia Paulo Freire, né? Estão ali naquela condição mesmo de um ser passivo, tá? A voz é do professor,
sabe? Quando o aluno fala, não é no sentido, né, de expor suas ideias, seus pensamentos, é porque tudo ali é muito fechado, condicionado, muitas vezes, a um fragmento do livro didático, e muitos professores tradicionais se fixam ali naquele livro didático como um instrumento, único instrumento, né, basilar, né, para a sua atividade profissional, né? Então, ah, o que eu pensei? Não, só uma abordagem não vai resolver nada. Eu preciso de um conjunto de propostas para colocar elas como alternativas, né, na educação. Nós temos aí excelentes abordagens ativas, como a baseada em projetos, a baseada em problemas. São excepcionais essas abordagens, mas nós não trabalhamos com isso. Nós estamos condicionados a uma prática de um princípio teórico multidisciplinar, que as disciplinas elas estão ali justapostas, os professores em uma sala de aula, isso não há uma comunicação, mas assim, elas não têm uma comunicação interdisciplinar, vamos dizer assim, que já é outro princípio que não trabalhamos nesse nível. Nós estamos no princípio da multidisciplinaridade, né? E essa semente, Cida, desse livro, dessa tese, ele traz, porque ela está ancorada na teoria da complexidade, a minha pesquisa foi ancorada na teoria da complexidade, ela foi feita também com base, né, na ancoragem do princípio transdisciplinar, sabe? E aí eu descobri muitas coisas, né? Porque foi um ano de pesquisa em uma escola municipal, autorizada aqui pela Secretaria de Educação do município. Eu descobri assim que precisava de um novo princípio. E aí eu concebi o princípio teórico unintegralidade, que aí a intenção é de religar os conhecimentos, né, e não estar mais em justa posição. E é um sonho, né, do Edgar Morin, que é o autor da teoria da complexidade e também da transdisciplinaridade. Mas aí eu criei o, o, o princípio unintegralidade, que também vai ser livro, né, futuramente, um conjunto um programa, né, de avaliações, que aí eu estou dando o nome de gestão de proficiências, por conta de que o nosso ensino hoje avalia a aprendizagem numa única dimensão, né, que é o cognitivo. Se o aluno ali errou, aquela alternativa é porque ele não aprendeu, é porque ele não sabe, enfim, e fica nisso mesmo. Mas nós somos seres multidimensionais. Tá? Nós estamos na sala de aula com 30, que é uma realidade nossa, 30, 35 ou até 40 alunos, até mais, né? Muito difícil isso, mas cada criança ali, cada estudante é um ser multidimensional e ele não pode ser avaliado por uma única dimensão. Então, a partir desse livro já consta aí mais 5 dimensões. Tá? Então, o cognitivo passa a ser sociocognitivo, porque a aprendizagem ela não se dá sozinha em uma sala, ela tem muitas cabeças, muitos pensamentos, muitas ideias. Tá? Então, isso ele importa, né? E tem que ser computado também. Então, sociocognitivo, socioemocional, que nós não trabalhamos, a BNCC traz isso, mas nós não trabalhamos isso. Então, sociocomportamental, socioexperiencial, sociocriativo, porque a criatividade deve ser considerada, ela deve importar e deve sim ser avaliada, está no processo, está dentro do currículo, e sócio interagente, né? Porque a interação e as interações de uma sala de aula também importam. Tá? Então, é isso que esse livro vem trazendo um pouco e vem também aprofundando aí nas próximas etapas, que tem muita novidade no futuro aí, né? Muita inovação. Que bacana, fica o convite, então, à leitura da obra do Anthony Zabellini, Educação do Século XXI e Além, Aprendizagem por Ecopautas. E aproveitando que nós estamos com a capa ainda aqui em destaque, Anthony, eu queria que tu falasse sobre ela, agora que tu falou e falou muito bem sobre o conteúdo do teu livro, eu tenho certeza que atiçou muito a curiosidade das pessoas que nos assistem. Eu queria agora que tu falasse um pouco sobre essa capa e como é que foi a tua experiência junto à editora para a criação da capa e também para a diagramação do miolo. Olha, foi uma experiência maravilhosa, sabe? Eu tive, assim, foram muitos profissionais, né, eu tive contato, né, da Diálogo Freiriano, eu fiquei muito feliz, né, com esses contatos. Não vou citar nome porque realmente são muitos mesmo.
e eu tenho uma lista de nomes, eu não vou citar porque de repente pode ficar de fora, né? Então, assim, e todos foram contatos muito importantes, né? Na capa, Cida, foi uma coisa muito interessante, porque eu queria algo que representasse, retratasse, né, a complexidade. E aí o que eu pensei? Eu preciso realmente de algo, né? Então eu fiz uma apresentação uma imagem, eram flores, sementes, e a capa desse livro, ele é uma flor de maracujá, né? Então, se quem conhece a flor de maracujá, o olhar de perto dela, ela representa essa complexidade, tá? Então, ela tem muitas ali vertentes, né, que saem para todos os lados, são muitas cores, tem texturas, tem profundidade, enfim. E essa flor de maracujá, ela é muito interessante. Aí eu enviei, né, para apreciação, e aí fui presenteado, né, com essa capa maravilhosa. Que bacana, que bom saber que as tuas expectativas quanto à capa também foram atendidas, que o pessoal do design, aliás, todo mundo que te atendeu, te fez com que tu se sentisse acolhido, e hoje podemos trazer à tona, então, esse livro que nós estamos lançando hoje da forma que tu imaginavas. Então, que bacana ter esse feedback por parte do autor também. Aproveito para lembrar, antes de seguirmos para o final do nosso bate-papo, aproveito para lembrar você que, se você se interessou pela obra do Anthony Zabilini, Educação do Século XXI e Além, Aprendizagem por Ecopautas, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora, seguindo então, para a gente fechar nossa conversa, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, um recadinho para as pessoas que têm o desejo, às vezes o sonho de fazer um lançamento de um livro, porém ainda não fizeram. As pessoas que têm, né, que são muitas pessoas com certeza, né, que têm artigos, né, que têm uma dissertação, que têm aí a sua tese, né, de doutorado, vamos tirar essas obras, né, da gaveta, vamos publicar. Entre em contato aí com a Diálogos Freiriano, que você realmente vai ser muito bem acolhido, muito bem recebido, e você vai ter aí uma publicação, né, para a posteridade, né, como legado, né, das suas investigações, dos seus, né, propósitos de escrita. E assim, o leitor, né, o mundo precisa dessas ideias. Fica então o recado do Anthony para você que ainda não fez a tua publicação. Coloca tua pesquisa, teu conhecimento para circular. De repente tem alguém que está só esperando que você publique a tua pesquisa para, de repente, fazer um trabalho sobre, até mesmo dar continuidade àquilo que você iniciou pesquisando. Então, não fique com ele guardado aí somente para você, no fundo de uma gaveta ou numa estante de universidade. Publique. Anthony, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, meu querido. Muito obrigado, viu? E a você que nos assistiu até aqui, também deixa o nosso muito obrigado e aproveito para deixar um convite para que você nos conheça melhor através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.